Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou gravar um Se Arrume Comigo, porque é aniversário do meu namorado e a gente vai sair pra comer alguma coisa junto com a família dele. Então eu vou me arrumar pra ir bonitona. E eu vou te mostrar tudo que eu vou fazer. Inclusive eu vou ensinar como que eu fiz uma maquiagem que eu postei esses dias atrás lá no meu Instagram, que é essa daqui. E muita gente pediu pra eu ensinar. Então eu vou mostrar aqui bem detalhadamente todo o passo a passo que eu fiz. Eu já preparei minha pele, já tô aqui aplicando a base. A base que eu usei foi essa daqui da NYX. De corretivo, vou passar esse daqui da Ruby Rose. E ele é o Pudim 20. Eu vou aplicar ele aqui, ó, bem próximo ao início do olho. Aqui no final, pra dar uma levantada no olhar. Eu vou espalhar primeiro com o dedo, porque eu acho que quando eu espalho direto com a esponjinha, às vezes ele fica um pouco craquelado. Então, primeiro eu venho dando batidinhas assim com o dedo, e aí depois eu venho com a esponjinha pra espalhar melhor. Agora eu vou cobrir aqui as minhas manchinhas de acne e as espinhas, que inclusive eu tô ainda com a pele super manchada, mas se Deus quiser algum dia tudo isso vai sumir e eu vou ter a minha pele de bebê. Enquanto eu não tenho, eu cubro com corretivo. Agora eu vou vir aplicando um pó solto, que eu tô usando é esse daqui, que também é da Ruby Rose. E eu aplico ele com uma esponjinha assim, ó. Aí eu pego um pouco aqui, não muito, e vou depositando o pó, dando batidinhas. Eu sei que tem gente que gosta de arrastar, mas eu tenho um pouco de medo de tirar a maquiagem que tá embaixo. Então eu só venho dando batidinhas aqui embaixo do olho, aqui também, ó, pra selar bem essa parte. São as partes que a maquiagem tende a craquelar, né? E passo aqui também, porque como a gente tem que usar máscara hoje em dia, se eu não selo aqui, passa tudo pra máscara. Como eu tenho pele oleosa, eu passo aqui na testa também e um pouco na zona T. Nossa senhora, dei uma respirada aqui, suguei todo esse pó que tava aqui. Feito isso, agora eu vou vir com um pó compacto. O meu é esse aqui da Vult, a cor 02. Com um pincel bem gordinho, eu pego um pouco aqui, ó, e vou dando umas batidinhas assim pra poder espalhar esse outro pó que eu passei. Que assim eu acho que a cobertura fica melhor. Antigamente eu pegava só o outro pincel sem nada e eu ia espalhando aquele pó, mas eu achava que, tipo, tirava um pouco a maquiagem do lugar e vinha assim com o pó compacto, eu acho que fica melhor. Desço aqui no pescoço também. Nossa, como eu adoraria não ter que passar maquiagem, porque eu não gosto da sensação de estar com maquiagem, sabe? Eu acho que fica linda visualmente, a maquiagem deixa a gente bem mais bonita, mas eu não gosto da sensação de estar maquiada, me dá um pouco de agonia. Por mim, eu só passava um corretivo, um blush, um rímel, eu tava pronta. Mas essas manchinhas aqui de acne não me deixam fazer isso, infelizmente. Agora vamos de contorno. Peguei aqui um pincel mais fininho. Ele é de blush, na verdade, mas eu tô usando ele pra passar o contorno. Eu nunca sei exatamente o lugar que eu tenho que fazer o contorno. Acho que eu vou seguir daqui, vamos ver. Acho que deu certo, né? O problema é reproduzir igual do outro lado. Vamos ver se vai. Eu passo aqui também, ó, pra devolver a sombra do meu rosto. Pego um pouquinho, tiro o excesso aqui na minha mão e vou dando batidinhas. E o lugar que a gente vai, eu acho que é uma hamburgueria. Ele tá fazendo 22 anos. Você acredita que eu sou mais velha do que ele? A gente tem a mesma idade agora, mas eu sou 5 meses mais velha. Eu nasci em maio e ele em outubro. Vou passar aqui também, ó. E eu sempre gosto de me arrumar pra ir nos lugares. É um momento terapêutico pra mim, sabe? A minha autoestima agradece muito. E eu tô olhando lá pra trás ou aqui pro lado porque é onde eu tenho espelho. Pela câmera fica um pouco mais difícil de eu saber se eu tô fazendo a coisa certa. Agora, com um pincel bem gordinho e chanfrado, eu vou passar o meu blush, que é esse daqui. Ele é o Carisma da NYX. Eu acho a cor dele maravilhosa, é um tomzinho de rosa super bonitinho. Eu passo aqui o pincel e eu vou dando batidinhas, ó, faço aquela carinha de metida e vou batendo aqui na maçã do meu rosto, levando em direção ao contorno. Também gosto de passar um pouquinho aqui no nariz e no queixo. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Eu sempre penteio ela assim pra cima. Eu adoraria fazer micropigmentação porque a minha sobrancelha é bem falhada. Aí eu venho com um lápis de sobrancelha. O que eu uso é esse daqui da Vult, cor 03. Ele é exatamente o tom da minha sobrancelha. E aí eu vou assim, ó, passando o lápis até as falhinhas ficarem preenchidas. Depois eu volto com o pincel pra dar uma esfumada, pra não ficar tão marcado assim. Vou limpar minha
minha boca aqui, que sempre suja de base. E pra finalizar a pele, só falta o iluminador. Vou usar esse meu aqui, que é o único que eu tenho, na verdade. Ele também é da Ruby Rose. Adoraria que a Ruby Rose me patrocinasse, né? Mas não é o caso. E eu vou passar com esse pincelzinho assim, bem de leve. Eu não gosto de muito iluminador, não. Só um pouquinho. E já tá escurecendo, agora são 6h30. A gente tinha combinado de se encontrar às 7, mas eu acho que vai ser um pouco mais tarde. Vou passar aqui também. Vou passar aqui também, ó, no arco do cupido. Aqui, ó, gosto de passar um pouquinho também. E também já vou passar aqui. Já estou com o olho pronto, olha só, é assim que ele fica. Eu achei a coisa mais chique do mundo. Quando o outro tiver finalizado, vai dar um impacto maior ainda. Eu já finalizei esse olho aqui porque eu tava gravando um Reels pra postar lá no Instagram, inclusive. Eu já postei, corre lá pra você ver, se você ainda não viu. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo pra você. E agora eu vou ensinar aqui pra você mais detalhadamente, porque lá no Instagram o tempo é muito curto pra poder falar, então aqui vai dar pra eu explicar melhor como que eu faço. Primeira coisa é pegar uma sombrinha marrom clarinho, vou pegar essa daqui. Essa é a paleta Glocksme Sombra 18 Cores, com um pincel bem fofinho de esfumar. Então eu vou pegar um pouquinho da sombra e vou fazer aqui o meu côncavo. Eu sempre aplico fazendo esse movimento vai e vem, e eu gosto de puxar ele pra fora, pra ficar tipo um triângulozinho. Eu acho que dá uma alongada no olhar. E eu vou fazendo isso aos poucos, vou pegando um pouquinho de sombra e fazendo. Depois que você depositou a sombra, pra você poder espalhar ela, né, esfumar bem, se ela ficar muito marcada, é bem difícil. Então eu prefiro ir fazendo aos pouquinhos. Essa sombrinha que eu tô passando é só pra dar uma profundidade no meu olhar, tá? Mas se você não quiser passar, também não tem problema. Agora a gente vai começar a fazer o nosso delineado. E o truque é fazer o delineado com sombra. Você vai precisar de um pincel chanfrado bem fininho. Seria legal ter um mais fino do que esse daqui, porque ele ainda fica um pouco grosso, mas eu não tenho um mais fininho do que esse, então vai ter que ser esse daqui mesmo. E aí o truque é você pegar uma sombra preta, truquinho, baba, pega bem aqui, ó, carimba bem. E agora você vai fazer o traçado na altura que você desejar. Eu não tenho, tipo assim, um truque pra saber a altura, eu vou meio que fazendo no feeling mesmo. Eu só vou olhando os dois olhos simultaneamente pra poder traçar aqui o mais parecido possível. E aí você vai ajustando aqui a altura. Se você errar, é só vir com um cotonete seco mesmo e vir passando assim, a sombra já vai saindo um pouco. Agora a gente pega mais sombra preta e vamos conectar uma parte aqui na outra. É só você vir traçando aqui mesmo, tipo uma linha meio que reta, até você achar que tá bom. Esse é o processo. E você pode trazer o delineado até a altura que você quiser aqui. Eu não gosto de conectar ele até o pontinho, né, até o início. Eu faço mais ou menos até a metade do olho só. Acho que assim já tá bom, ó. É bem mais fácil fazer delineado com sombra do que com delineador. Agora eu vou fazer esse cantinho interno aqui. Novamente a gente vai pegar um pouquinho de baba ou de água, se você preferir, e um pouquinho da sombra. E a gente vai fazer tipo uma carimbada aqui, ó. Vem com a mão leve e vou puxando assim pra dentro, pra fazer uma continuação dessa linha do nosso olho. Agora eu vou pegar mais sombra e vou ligar essa parte interna aqui. Então eu só vou vir com o pincel deitado mesmo e vou depositar a sombra aqui bem rente e vir puxando, tá vendo, ó? A minha pontinha aqui não ficou perfeita, então o truque que eu vi nos stories da Malu, que eu achei que assim faz toda a diferença, é pegar a unha. Se você tiver a unha comprida vai dar certo. E aí você coloca a unha bem aqui na linhazinha e vem puxando ela, ó, com a mão bem leve, você vai puxando pra fora. Agora, o truque também é passar lápis preto na linha d'água. Olha o tamanho que tá meu lápis. Ele é super antigo, é da linha Intense do Boticário, eu acho que nem existe mais. Eu vou, ó, passar o lápis na minha linha d'água inteira. Eu passo tanto por dentro quanto por fora. E pra fazer isso, o segredo é você não abrir muito aqui, ó. Você puxa só um pouquinho e passa. E aí, ao mesmo tempo que ele passa na parte interna do olho, ele passa na parte externa um pouco também, que eu acho que dá um acabamento mais legal. Agora eu vou passar uma sombra dourada. Vou usar essa daqui, que é uma paleta super antiga da Ruby Rose. Vou passar aqui no meu cantinho
brilhantinho externo. Eu também gosto de pôr um pouquinho de baba pra ela pigmentar melhor. E eu vou vir aqui, ó, depositando e fazendo uma linha aqui no meu côncavo. Eu vou vir aplicando a sombra até mais ou menos quase metade do olho, tá vendo? Eu vou primeiro depositando e depois eu vou esfumando um pouco essa sombra. Quando eu tava fazendo o outro olho, o meu traço aqui do delineado não tinha ficado tão fininho quanto eu gostaria. Então eu vim corrigindo aqui com um pouco de base, corretivo e pó. Eu mostrei isso lá no Reels, então vai lá ver pra você entender certinho o que eu tô falando. E o olho tá praticamente pronto. Agora eu só vou finalizar com Curvex e máscara de cílios. Pra mim, o Curvex é uma parte essencial na maquiagem, porque se eu não passo ele, eu não consigo deixar esse efeito aqui nos meus cílios. E ele é super fácil de aplicar. Se você tem medo, assim, é só você realmente tomar o cuidado de você não colocar a sua pele dentro dele aqui. É somente os seus cílios. E aí você aperta bastante e olha só, ele já dá uma boa diferença. A máscara de cílios que eu vou usar é essa daqui da Maybelline. E ela é uma máscara nova, então eu faço isso daqui, ó, muitas e muitas vezes pra poder tirar todo o excesso de máscara, pro meus cílios não ficar empelotado. E o jeito que eu aplico a máscara é bem simples, eu sempre olho pra cima assim, tô olhando no espelho. Eu coloco o rímel aqui, a máscara, e vou puxando o aplicador pra cima nesse movimento assim, ó, zigue-zague. Tento pegar bem o finalzinho aqui e vou puxando pra cima. Se eu ver que a máscara ainda tá com excesso de produto, eu volto aqui e tiro de novo. E agora eu vou fazer isso daqui incansavelmente até eu achar que tá bom. Com o restinho de produto que sobra aqui, eu venho passando aqui nos cílios de baixo. Eu não passo muito embaixo porque eu sempre me borro toda. Pra finalizar o olho, eu pego um cotonete seco e venho passando assim aonde tem máscara de cílios. Eu espero ela secar, senão vira uma lambança. E vou só passando assim pra tirar esses borradinhos. Pro olho é isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Eu tô apaixonada. Eu achei que dá tipo um up aqui, sabe? E eu vou finalizar aqui a sobrancelha com máscara incolor. Eu gosto de passar um pouquinho pra deixar os pelinhos no lugar. E agora eu vou finalizar a maquiagem com a boca. Vou passar esse lápis aqui da City Girls. É esse tom aqui. Eu acho essa cor maravilhosa. E eu não faço aquele contorno de aumentar o lábio. Eu só venho contornando mesmo o meu próprio lábio. A dicção tá em dia, porque eu já acho que a minha boca ela é grandinha, então às vezes quando eu contorno pra fora eu fico um pouco incomodada. Contornei a minha boca e agora eu vou secar meu cabelo e depois eu vou passar um gloss. Eu prefiro passar depois, porque senão gruda tudo meu cabelo no gloss. Então eu vou secar ele aqui, só com o secador mesmo normal e já volto. Passei meu gloss, amei demais como ficou. E olha só o look da gata. Coloquei esse body aqui, vou levar essa jaqueta aqui, só que eu não vou com ela, acho que eu vou levar ela na mão, porque tá mó calor. Essa bolsa, uma calça, jeans, não sei se eu gostei muito dessa calça, mas enfim, é o que tá tendo. E o meu All-Star, tô bem roqueira hoje, o que você achou? Fiz a maior bagunça, como sempre, mas tudo bem, depois eu arrumo. E agora eu tô indo pro aniversário dele, então eu vou descer, que ele já tá vindo me buscar. E se der, eu mostro alguma coisinha, então tchau! Já estou em casa de novo, agora já são meia-noite. A gente foi numa hamburgueria aqui da minha cidade, que é muito gostosa a comida, eu gostei bastante. Na verdade, é a primeira vez que eu vou numa hamburgueria. Eu não comi hambúrguer de carne, eu comi um hambúrguer de frango, que eu mostrei aí um pedacinho. Na verdade, aquele nem era meu, o meu eu já tinha comido. E foi super gostoso, a gente aproveitou bastante, nos divertimos muito, como sempre. Deixa eu mostrar pra você como que ficou a maquiagem. Ó, depois de muitas horas, eu só tô com um risquinho aqui, tipo uma marcação, uma linha de expressão, mas a maquiagem tá intacta. Tô gostando muito de fazer esse Foxy Eye, eu acho que dá um up no meu olhar, sabe? Deixa o meu olhar mais descansado. Espero que você tenha conseguido aprender a maquiagem. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você tiver ideia de algum outro vídeo que você quer que eu grave aqui pro canal, deixa aqui embaixo também. Aproveita pra me seguir lá no meu Instagram. Por lá eu posto coisas que eu não compartilho aqui, posto stories de onde eu tô indo, compartilho a minha vida em tempo real e posto várias fotinhos, então não deixa de entrar lá pra você ver. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like e se inscreve pra não perder os próximos. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo enorme
Amo muito, muito, muito você. Até o próximo vídeo e tchau!